Cheguei empolgada hoje. Por que será que às vezes você parece que sente que a sua casa vira um imã de energias negativas? Por que muitas vezes você atrai pessoas, situações e coisas regularmente que faz com que essa energia parece que se alimenta? E aí brigas rolam em casa, energias ruins impregnam e você muitas vezes não sabe o que fazer para resolver isso na sua vida e no seu dia a dia. E eu cheguei aqui hoje querendo fazer uma limpeza energética aqui no escritório, até não estava sentindo que aqui a energia tá negativa, mas é mais uma manutenção mesmo, porque ao invés de você simplesmente detectar energias negativas de vez em quando, o ideal é que você observe e fique atento para fazer mais vezes alguns rituais e assim manter a energia positiva do ambiente. Então, vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar das técnicas, das práticas, das dicas que eu costumo utilizar para trabalhar a energia dos ambientes. E a primeira que eu fiz aqui, que você viu no início do vídeo, é a radiestesia. A gente usa o pêndulo para fazer uma limpeza de ambiente. Deixa eu me ajeitar aqui para poder explicar melhor para vocês. A primeira prática que eu usei hoje aqui, que você viu no início, como eu disse, é a prática da radiestesia e do uso do pêndulo. O pêndulo é um instrumento radiestésico que a gente usa para fazer detecção de energia, porque a radiestesia ela é a sensibilidade aos raios, tanto que o nome radiestesia significa isso, onde através de um instrumento radiestésico você consegue detectar a energia dos ambientes. Para você ser um radiestesista e usar o pêndulo, você precisa ter algum treinamento, algum curso online ou não, mas você precisa treinar para utilizar o instrumento radiestésico. Inclusive, se você quer saber mais sobre isso, aqui embaixo a gente vai deixar um link para uma aula onde eu explico e falo das curiosidades da radiestesia, ok? Continuando aqui, essa é uma das práticas que você pode usar se você é radiestesista, você pode trabalhar para desprogramar e depois programar energia positiva. Então, você desprograma a energia negativa do ambiente e depois programa a energia positiva, né? E isso, através de cursos, você aprende a fazer, né? Eu não tenho como te ensinar aqui porque a gente teria que ficar umas, 7, 8 horas falando só disso, né? Então, eu deixei a aula aqui para você saber mais. Bem, além disso, para você trabalhar a energia dos ambientes, né, limpar e desprogramar e depois programar a energia positiva, eu faço alguns rituais, né? São algumas técnicas que eu utilizo na minha casa, no escritório, nos ambientes onde eu fico por mais tempo. Por quê? Porque às vezes você não percebe, mas o ambiente ele tá com alguma energia impregnada, né? Porque as paredes impregnam, a madeira também impregna muito fácil e até os objetos dos ambientes eles ficam com a energia remanescente, que é a energia que fica gravitando ali naquele ambiente por muito tempo. Depois eu quero falar para você por que às vezes isso se mantém e por que você atrai essa energia negativa e fica, consequentemente, no ambiente. Mas antes eu quero te falar das técnicas que eu utilizo, porque se você percebe que em casa tem brigas recorrentes, dá muita dor de cabeça recorrente, dorme mal, não fica bem, chega em casa dá muita preguiça, também é um desequilíbrio. Ou seja, quando você sente o extremo da energia negativa ou ser muito frequente que isso aconteça, que essas reações aconteçam, essas sensações aconteçam com você, é porque provavelmente tem alguma coisa naquele ambiente que é energético. Sim, tá? E depois também eu vou falar de algumas curiosidades, por que a planta murcha, por que às vezes estoura uma lâmpada, estoura cano dentro de casa, também pode ter algum efeito energético. Mas antes, então, já que eu comecei falando das técnicas, o que eu costumo utilizar? Primeira coisa, você tem que ficar atento, observar como é que tá a energia dos ambientes que você fica. O que acontece? Primeira coisa para detectar, você não precisa ser um radiestesista para isso. A radiestesia faz isso de uma maneira mais prática e fácil, mas você pode simplesmente observar através da intuição, da sensibilidade, o que está acontecendo no ambiente. Se tem muita briga, como eu falei, se tem muita preguiça, se as pessoas procrastinam trabalhando, ou em casa você parece que senta no sofá, tem um buraco negro que você não consegue sair, ou você chega em casa e trabalha muito, não para nunca. Isso demonstra alguns desequilíbrios. Independente de você saber exatamente o que é, o que não é, você precisa ficar atento. Se você entendeu, perceber alguma coisa fora do lugar nesse sentido, aí você tem que trabalhar a energia do ambiente. Inclusive, eu recomendo que você faça algumas dessas técnicas, ou todas elas, ou algumas, sempre, porque nunca é demais a gente trabalhar a energia de um ambiente. Então, vamos lá. Primeiro que, dependendo se a situação é muito recorrente, acontece sempre, alguma situação negativa naquele ambiente, vai ficar impregnado. Eu lembro que quando a gente veio morar na nossa casa, aqui em Gramado, que a gente se mudou de Canela para Gramado, foi difícil para eu equilibrar a energia daquela casa. Por quê? Primeiro, porque eu fiquei sabendo de algumas histórias dos donos da casa, que acabou ficando uma
energia remanescente eu acho que nunca foi trabalhada, porque eram pessoas que não conheciam de energia, e também porque a casa era alugada por temporada, então as pessoas vinham, sei lá o que traziam junto com elas, em frustração, tristezas, mágoas e outras coisas. Então lá em casa eu percebi por causa do Hugo, do nosso cachorro. Ele não ficava bem dentro de casa, a gente percebia que ele ficava triste, a gente notou que no primeiro, no segundo mês que a gente tava ali, ele não brincava muito, ele tinha muito desânimo, porque ele ficava mais tempo no terreno, na casa, né? Durante o dia eles ficam na rua, meus cachorros, durante a noite eles dormem dentro de casa com a gente, e eu comecei a perceber pelo comportamento dele que tinham coisas erradas. E eu lembro que na época eu comprei uma sálvia branca, que é muito bom se você conseguir, inclusive em natura é melhor ainda do que o incenso, e eu comprei um bastão de sálvia branca e acendi, e a sálvia branca, tanto a sálvia branca quanto o palo santo, que é outra indicação bem legal, se você conseguir o pauzinho do palo santo é melhor ainda, em natura também, mas o incenso também funciona, tá? Pode ser o incenso ou pode ser em natura, como eu falei. E eu lembro que eu acendi, esses incensos em natura, eles são mais difíceis de manter aceso por mais tempo, e naquela época eu lembro que eu acendi e não conseguia apagar, tamanha desordem que tinha dentro de casa, quando a gente se mudou, como a gente pegou a chave e logo se mudou, não consegui fazer nenhum trabalho energético antes, acabei fazendo quando a gente foi morar lá. Então, ali eu percebi, através do Hugo, do meu cachorro, e através desse incenso que não apagava mais, eu apagava e parece que sempre ficava um pouquinho de chama ainda, que a energia não tava legal. Então, o que eu comecei a fazer? Na época, eu comecei a fazer um trabalho diário, durante 1 ou 2 semanas. Depois eu senti que o Hugo começou a se animar de novo, a gente começou a dormir bem, super bem, porque eu às vezes acordava muito durante a noite, não sabia por quê, e nunca fui assim. Então, assim, você não precisa ser um mestre em energia para perceber. Você começa a observar, não dorme bem à noite, ou tem algumas daquelas reações que eu falei antes, ou fica ansioso, ou fica, sei lá. Aí você percebe o que tá acontecendo. E aí o legal é você, pelo menos durante 7 dias, fazer algo todos os dias, e depois você vai fazendo uma vez por semana, cada 3, 4 dias, vai sentindo a necessidade de retomar esses exercícios, essas práticas, tá? Primeira técnica, você tem que trabalhar abençoando a sua casa. Como eu faço isso, Kátia? De acordo com a sua crença. Você gosta de rezar? Você tem alguma oração poderosa? Você conhece alguma prece, alguma coisa que te ajude? Faça isso. De acordo com o que você acredita, com o que você gosta, abençoa a sua casa, do seu jeito. É você fazendo para melhorar a energia do ambiente da sua casa. Ok? Primeira coisa então, abençoa a sua casa. Eu gosto muito de usar incenso, nem todo mundo gosta. Então usa o incenso, mas quando você acender esse incenso, é legal você passar por toda a casa com ele. Não deixar só ele paradinho num cantinho ali, trabalhando. Passa por todos os cômodos, faz essa oração junto. Você pode fazer a oração junto com o incenso. Você pode falar palavras de poder, falar palavras positivas, coisas que você quer impregnar na sua casa através do incenso. Então, use a sua criatividade e a sua imaginação para fazer isso, tá? Primeira técnica é essa. Segunda técnica é, você pode parar em algum lugar, principalmente se for perto da entrada da casa ou em algum ambiente que seja mais central, respira, relaxa e mentaliza luz violeta, passando por toda a casa, por todos os cômodos. Se você quiser, você pode ir cada cômodo imaginando luz violeta ou fazer sentadinho com os olhos fechados, tá? Violeta, depois branco, depois dourado. Porque o violeta limpa, transmuta, purifica, o branco traz equilíbrio, traz paz, traz harmonia e o dourado sela com proteção. Então eu costumo imaginar minha casa toda envolvida em luz dourada para finalizar, ok? Terceira técnica, pode usar o pêndulo ou a radiestesia, se você conhece sobre o assunto. Usar plantas e flores dentro de casa é muito bom também para trazer alegria, trazer vitalidade. E aí, por que às vezes as plantas murcham? Justamente porque a planta, ela tem uma missão aqui, que é equilibrar, trazer harmonia e nos ajudar energeticamente. Nos ambientes em que a energia está muito pesada, a tendência das plantas são murchar. Não porque existem invejosos necessariamente, mas às vezes uma pessoa muito triste naquele ambiente suga a energia da planta. Uma pessoa desanimada, reclamona, suga a energia da planta. Então as plantas murcham porque existe algum desequilíbrio nas pessoas ou no ambiente, ou nos dois. Por isso que ela acaba morrendo. Então, quando você observa que tem algum ponto que a planta murcha o tempo inteiro, tem algum desequilíbrio ali naquele ponto. Aí você pode fazer alguma oração ali, colocar um incenso ali, colocar um cristal, que pode ajudar também. Pode ser um cristal de turmalina negra, um cristal de ametista, igual esse que eu tenho aqui atrás. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é muito bom para ambientes.
para purificar ambientes, também faz um trabalho de transmutação, então é muito bom usar. A ametista também é mais fácil de encontrar, pelo menos aqui no sul é bem mais fácil de encontrar. Turmalina negra ou qualquer cristal da sua preferência ou cristais que você encontre, tá? Não tem que ser necessariamente um tipo de cristal, é aquilo que fica acessível para você. A gente sempre faz o que pode na condição que tem, tá? Então já falei dos cristais, plantas, flores. Outra técnica que eu gosto de usar para purificação de ambientes é o Ho'oponopono. E aí você pode pegar um Japamala, por exemplo, e fazer a sequência das 108 vezes ali e começa dizendo: casa abençoada, minha casa abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E vai fazendo um por um até finalizar o processo. Ou simplesmente, se você não tem um Japamala, você pode andar pela casa falando: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, tá? Essas são técnicas que eu costumo utilizar em casa. Eu não uso tudo de uma vez, eu sinto o que tá rolando no momento, me conecto. O simples fato de você parar um pouquinho e observar, a sua intuição já vai falar com você. E aí você já vai saber o que fazer. Quer usar tudo isso? Ótimo, show, melhor ainda. Mas daqui a pouco algum recurso que eu falei aqui você não tem, você não conhece, você não sabe onde adquirir uma pedra, por exemplo, você não tem radiestesia, não tem problema, você não precisa utilizar tudo que eu falei. Mas se você fizer uma técnica dessas aqui, eu tenho certeza que a energia do seu ambiente vai ficar melhor, tá? Mas aí, Kátia, por que às vezes acontece de a minha casa atrair essas energias negativas? Às vezes pode acontecer, como eu comentei aqui, de você ir morar num ambiente onde não foi você que impregnou a energia ali. Então você tem que trabalhar a sequência de 2 ou 3 técnicas dessa, ou uma que seja, e fazer isso frequentemente, por um dia, por uma semana, por 2 semanas, por um mês, aí você fica sentindo. Quando você perceber que você tá mais animado ali, que as coisas estão melhores, eu comecei a perceber o quê? Que o meu cachorro começou a ficar mais animado de novo, eu comecei a perceber que eu acendia a sálvia branca, ela não ficava mais acesa por tanto tempo, eu comecei a sentir que a gente tava mais tranquilo em casa, mas ao mesmo tempo não tava com muita preguiça, muito sono em casa às vezes pode também denotar desequilíbrio. Então tudo que você perceber que tá anormal, que tá além do normal, denota algum desequilíbrio. E aí você observa e organiza a sua rotina de maneira que dê pra você fazer alguma dessas práticas. Só de fazer o abençoar a casa todos os dias e usar o violeta branco e dourado todos os dias, que são práticas simples, que não requer nada, só a sua boa vontade, já vai melhorar muito a energia do ambiente. E aí se você quiser usar os outros recursos que eu falei, show, melhor ainda, tá? Então, use essas práticas, use essas dicas, organize a sua vida para que você consiga eliminar a energia negativa da sua casa, para que você mantenha mais equilíbrio, mais paz, porque uma casa, um ambiente com energia equilibrada faz com que você renda mais, faz com que você tenha mais ânimo, faz com que você tenha mais criatividade. Nossa, eu realmente percebia, agora falando aqui com vocês, eu lembrei que quando eu me mudei, outra coisa que eu detectei em casa era que eu não conseguia trabalhar, a minha criatividade não fluía, porque normalmente em final de semana, quando meu marido tá trabalhando, que é quase sempre, né? Eu acabo aproveitando alguns momentos do meu final de semana para trabalhar. E eu sentava para escrever, não fluía, eu sentava para programar os vídeos e não fluía, eu sentava para fazer as coisas e não ia. E aí eu percebi mais um motivo para entender que a minha casa não estava em ordem. E depois eu descobri histórias da família que morava ali que realmente se confirmou isso. Então, mesmo que você saiba ou não saiba quem morava ali, naquele ambiente, faça um trabalho de energização que você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Beleza? Show de bola! Então, espero que você aproveite tudo isso, que você organize a sua vida para você manter as energias dos ambientes mais em equilíbrio. E lembrando, isso dá para fazer em casa, no ambiente de trabalho, onde quer que seja, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!